Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos fazer a oração da consagração da água? Você já pegou seu copinho com água, sua garrafinha com água? Sabe, queridos irmãos, eu já há um bom tempo, eu parei de fazer oração na rádio, né? Vocês sabem disso. Mas não foi só na rádio não, foi em todos os lugares, viu? Lá no Facebook, que eu fazia toda terça-feira às 10 da noite. Também as pessoas que me procuram em todos os lugares, em casa, na rua, em qualquer lugar que eu estiver. Pelo celular também parei. Ou seja, eu parei de fazer oração em todos os lugares, a não ser a Igreja Santuário do Espírito Santo no domingo, às 9 horas da manhã. E a não ser também todas as crianças que os pais e os avós me procuram para orar, interceder pelas crianças. Fora isso aí, é só no domingo. E muitas pessoas não entendem. Talvez você não entenda isso. Por que eu parei? Então já durante 2 semanas eu preguei lá na Igreja Santuário do Espírito Santo, em cima da palavra de Deus, mostrando para os discípulos da casa do Senhor, das pessoas que estavam frequentando ali naquele dia, que eu tive um motivo, uma razão por que parei de orar. Porque Deus falou comigo. Deus mostrou para mim em cima de uma passagem bíblica. E depois daquela passagem bíblica, eu coloquei tantas outras passagens bíblicas falando a mesma coisa. Pare de orar por esse povo, não interceda mais por este povo, vire o rosto para esse povo. Tudo isso é bíblico que eu estou falando para vocês. Tem pastores que estão achando que é um absurdo eu parar de orar. Mas tem momento na vida da gente que a gente tem que parar. Tem que parar. Porque, queridos irmãos, veja bem, esse homem de Deus já faz 14 anos que recebeu o Espírito Santo. 14 anos, não são 14 dias. Eu tive uma longa caminhada. O primeiro ano foi indo para as roças de Cunha. Andei todo o município. Aonde eu descobri que tinha uma pessoa com epilepsia, eu fui. Eu fui orar para as pessoas com ataques epiléticos. Foram mais de 100, queridos irmãos, mais de 100. E eu tenho registro na minha agenda de nomes, idade e a localização das pessoas. E isso foi há 14 anos atrás, queridos irmãos. A minha caminhada comecei a ir na casa de algumas pessoas que eu conhecia, que tinham o Espírito Santo, fazia orações de finais de semana. Comecei a ir na Santa Casa, queridos irmãos. Queridos irmãos, foram 10 anos na Santa Casa. 10 anos, não foram 10 dias, 10 anos. Eu só parei na pandemia. E agora não voltei mais. Mas foram 10 anos direto, toda semana, toda quarta-feira, queridos irmãos. Eu fui em todos os leitos, independente de qual religião a pessoa era. Queridos irmãos, fui no começo, em muitas casas, as pessoas me chamavam, ou às vezes nem me chamavam, eu ia. Eu ia orar para expulsar demônios em nome de Jesus, orar por uma cura. Quantas pessoas me pararam na praça, nas calçadas aqui de Cunha, onde eu estava. Pedia aquela rápida oração na beira de uma calçada e eu punha a mão e orava rapidinho. Quantas orações eu fiz na Rádio Serrana, queridos irmãos. Queridos irmãos, são 8 anos e meio de Rádio Serrana toda sexta-feira. Multiplica isso para vocês saberem quantas orações eu fiz. Quantas? Queridos irmãos, quantas vezes eu orei pelo celular? Quantas vezes eu comecei a fazer oração 1 hora da madrugada na Igreja Santuário do Espírito Santo, não tinha ninguém. E eu não gravava. Naqueles dias tão frio, queridos irmãos, que eu tinha que colocar um tapetinho no chão, porque eu sentava no altar. Eu sentava no piso do altar e orava para vocês. E depois mudei para as 10 da noite, para que vocês pudessem participar, fazendo ao vivo pelo Facebook, uma live. Quantas vezes eu orei por vocês? Quantas vezes? Agora, sabe o que dá tristeza na gente, queridos irmãos? É quando você chega num domingo, aí você vai lá, prepara o tema de pregação, prepara tudo, prepara o altar, deixa a igreja limpinha, abre as portas bem cedo, fica esperando as pessoas chegarem para você realizar o culto com oração de cura e libertação, pregação da palavra, louvor. Aí você chega, olha, e conta as pessoas, e dá uma média aí de 15 pessoas.
Queridos irmãos, dá tristeza. Dá tristeza. Não é nesta casa do Senhor que esse homem de Deus tem orado e as pessoas têm sido curadas, têm sido libertadas. Feitiçarias estão sendo desfeitas, maldições estão sendo quebradas. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo, o batismo verdadeiro? Quanto ensinamento eu preguei, quantos ensinamentos eu tenho pregado até hoje para vocês, queridos irmãos, 14 anos ensinando. Queridos irmãos, dá tristeza ver 15 pessoas dentro da igreja. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês não estão lá? Por quê? Quantos de vocês que estão me ouvindo agora, neste momento, já receberam uma bênção? Quantos de vocês já deram testemunho ou receberam uma bênção e até hoje não deram testemunho? Quantos, queridos irmãos? Quantos? Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Quantos testemunhos eu já dei na Rádio Serrana? Quantos? E aí, queridos irmãos, eu pergunto, por que vocês não vão na igreja Santuário do Espírito Santo? Por quê? É preguiça? É o tempo que está frio, está chovendo? Você não tem condição de ir para lá, não tem carro para ir, você não pode ir a pé? Queridos irmãos, vocês vão arrumar 1000 desculpas para dizer que eu não vou por causa disso. Alguns vão falar assim, não, mas eu sou católico, eu tenho a minha igreja, eu vou na missa. É verdade, você vai na missa no domingo. Mas quando você precisou, você procurou quem? Quando o inimigo atingiu você, você procurou quem? Quando alguém ficou doente, você procurou quem? Estou falando para você também, meu irmão evangélico. Meu irmão evangélico. Você, de qual denominação evangélica você é? Qual é a tua igreja evangélica? Ah, você tem pastor, né? Você tem pastor. Então por que você me procurou naquele dia que você mais precisou? O teu pastor não pôde resolver o problema? O teu sacerdote, o teu padre não pôde resolver o teu problema? E aquele grupo carismático, ele não conseguiu resolver o teu problema? E aqueles grupos de orações evangélicos também não conseguiram resolver o seu problema? Então por que você me procurou? Por que você foi me procurar e recebeu a tua bênção? Você recebeu a tua bênção. Aqueles que me procuraram receberam a bênção. E por quê, queridos irmãos? Porque esse homem de Deus está cheio do Espírito Santo. Porque esse homem de Deus está sendo ungido por nosso Senhor. O Senhor escolheu. Não fui eu que escolhi. Foi Ele que me escolheu. Foi Ele que me colocou aqui nessa cidade de Cunha, que entregou aquela montanha, que antigamente era prostituição pura naquela montanha. Hoje é uma casa de Deus. Hoje é um exemplo para essa cidade. Eu fui escolhido, o Senhor me escolheu, me direcionou, o Espírito Santo me preparou para atender vocês. E por que a igreja fica vazia no domingo, queridos irmãos? Tá certo isso? Tá certo? Não, não está certo. Foi por isso que o Senhor Jesus e o Espírito Santo falou para mim, pare de orar por eles. Aqueles que eu conduzi a você, você ora. Aqueles que te buscarem a casa do Senhor, buscar a mim, Jesus, você ora, você intercede por eles. Mas não faça isso para todos mais. Não faça isso para todos. A maioria deles só querem médico de pronto-socorro. Só buscam o Senhor quando estão precisando. Eles estão longe de mim, estão afastados de mim, diz o Senhor. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento se afastaram de Deus, hoje acontece a mesma coisa, queridos irmãos. Muitos estão afastados de Deus. Só lembram de Deus quando estão necessitados. Quando estão doentes, quando estão desempregados, quando está tendo muitas brigas, discussões dentro da sua casa, casamentos sendo separados, aí vocês lembram de Deus. Quando o inimigo toca vocês, aí vocês lembram de Deus. É Deus de pronto-socorro que vocês querem? É isso que vocês querem na vida de vocês? Um Deus que só atende vocês quando vocês precisam? Não está certo, queridos irmãos. Sabe, é por isso que eu
preguei 2 vezes na Igreja Santuário do Espírito Santo. Eu mostrei biblicamente a razão e o porquê eu parei de orar. Mas vocês pensam que eu paro de orar? Eu vivo Deus 24 horas na minha vida. 24 horas. E Ele sabe disso. Porque Ele me sonda. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, Ele vê e ouve. Ele sabe tudo a meu respeito. E sabe de você também. Por isso eu estou dizendo para vocês a verdade. A verdade. Amém, queridos irmãos? Vamos ouvir mais uma música, depois eu faço a oração da água.